Olá, boa tarde. Tudo bem? Oi, como vão vocês? Ok, muito obrigada, TikTok, por estar avisando os meus seguidores. Fico agradecida. Olá, olá, boa tarde. Quem está entrando aí na live? Trocar de óculos. Pronto, ficou mais bonito. Bem, boa tarde, todas e todos, bem-vindos, quem está aí. É uma live curta hoje, tá? Para avisar vocês que eu vou fazer uma live de 120 minutos no próximo, acho que no próximo domingo. E para tratar nessa live de 120 minutos, eu vou falar sobre cada orixá, na verdade, cada um deles, quais as características, enfim, né? E na leitura de Pierre Fatum Biverger, tá bom? Mas hoje, antes de iniciar a live, eu quero iniciar louvando Mamãe Oxum, por isso que eu botei amarelo, tá? Tá muito calor aqui em Curitiba, tá? Mas botei a camisa amarela para louvar Oxum, ok? Então vamos lá, quem sabe pode até cantar comigo. Oromimai, 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 yabado aio, oromimai, 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 yabado aio. Ora iê, Oxum, ora iê, minha mãe, Senhora das Águas Doces, a mãe dos rios, das cachoeiras, bem-vindos. Minha mãe que é a dona, mãe Oxum, que é a dona da riqueza, né? Da fertilidade também, que ela esteja presente em nossas vidas, em nossos dias sempre. Gente, eu entrei aqui mais hoje também, além de entrar, porque para vocês se acostumarem com a minha cara feia aqui, né, fazendo live, e também para falar de um tema que foi debatido ontem, e eu recebi um comentário no vídeo que está no YouTube. O YouTube vocês podem acessar a Fefegari Coleção Caminhos, ou então Vânia Galiciano 5888, tá? Ou Galiciano Vânia 5888. Mas a Fefegari Coleção Caminhos, vocês chegam lá. E teve uma pessoa que fez um comentário, porque eu estava falando sobre demandas, feitiços, enfim, essas coisas, né? E teve uma pessoa que entrou lá e que... tem uma gatinha aqui que quer participar. Diga oi para as pessoas. Olá, olá, eu sou a Janaína. Pronto. Teve uma pessoa que entrou e fez um comentário que me chamou muitíssima atenção. Ele falou sobre a questão, quando eu falei sobre demandas e feitiços, que são as pessoas que ficam demandando para os outros, né? Perdem o seu tempo e gastam o seu dinheiro tentando prejudicar o outro ao invés de viver a sua própria vida. E daí ele colocou uma questão que me deixou bastante intrigada hoje durante o dia. Eu pensei muito sobre essa questão hoje. Que ele disse assim, a cabeça da gente é mudada no dia que a gente nasce, né? Eu, por exemplo, não tive amor de mãe, não tive respeito, não tive consideração, porque a minha avó mexeu com a minha cabeça no dia que eu nasci, e eu descobri isso, né? Então, assim, a tristeza de uma pessoa que se descobriu depois de adulto a razão pela qual ele tinha um problema de relacionamento com a própria mãe, que tinha a ver com a atitude da avó, da mãe dele. Então eu queria falar com vocês sobre isso. Por quê? Porque essas questões realmente existem. Eu tenho um filho de santo que todo ano no buri dele, todo ano quando ele toma buri, tem que se trabalhar essa questão nele, por conta de algo que foi feito quando ele acabou de nascer, né? E não foi nada para a vida dele andar bem, não foi nada de coisa boa. Foi, na verdade, feito alguma coisa para atrapalhar os caminhos dele e para que ele ficasse o resto da vida cuidando da mãe.
né? Então assim, a avó não queria assumir a responsabilidade, então jogou para cima dele. Então a vida que esse menino leva, a condição de vida desse menino é muito difícil em função disso. Então todo ano, quando ele toma buri, a gente precisa fazer alguma coisa para organizar isso, para, né, controlar essas coisas, enfim, e deixar ele melhor, tá? Então, quando nós, por exemplo, nesse contexto, nós podemos trazer aqui, por exemplo, as religiões, como a religião cristã, onde a religião católica principalmente, onde a criança é induzida ao batismo, né, sem mesmo saber o que está acontecendo. Ela é batizada ainda bebê, sem falar, sem caminhar, sem saber o que está acontecendo, enfim, né? E assim, o batismo é um ritual também muito poderoso. Assim como uma iniciação num terreiro de candomblé ou de umbanda, enfim, ou numa situação, olá, vem várias pessoas, fiquem aí, vamos conversar até o final, depois vocês me mandem os questionamentos, as perguntas, tá bom? E essas, por exemplo, esses rituais que acontecem de batismo na Igreja Católica, né, por conta do óleo de unção que o padre utiliza, o batismo na religião evangélica por conta do mergulho que se faz com a cabeça da pessoa, o ori da pessoa no tanque de água limpa e fria, né? A iniciação no candomblé, que é feita também mexendo com o ori da pessoa, do iniciado, a iniciação na umbanda, que também é no ori do iniciado, a iniciação em outras religiões também, por exemplo, o islamismo, o kardecismo, né, que é qualquer religião, qualquer proposta religiosa, filosófica, qualquer filosofia religiosa, né, existe uma forma de iniciação. E essa iniciação, ela acontece com o meu consentimento, porque nós somos já pessoas adultas quando nós entramos nessas religiões. Elas não acontecem enquanto nós estamos, na verdade, enquanto nós estamos fora, enquanto nós somos bebês, nós somos crianças. Mas a Igreja Católica faz o batismo da criança, do iniciado, do recém-nascido. Não estou falando nada contra a religião católica, apenas dizendo que esse processo é um processo irreversível. Todos os rituais de iniciação, sejam eles em que religião for, pode ser feito em casa, tá? Ele tem um valor, ele tem um significado e ele é para sempre, ele não tem volta. Você não volta atrás mais. Uma vez iniciado em uma religião, sempre iniciado. Não que eu não possa me iniciar em outra. Por exemplo, eu sou batizada na Igreja Católica. Eu passei por todos os sacramentos. Batismo, crisma, primeira Eucaristia. Só não casei e não morri para receber extrema-unção, né? Que eu acho que é o último dos sacramentos. Enfim, mas eu passei por todos os sacramentos da igreja, os rituais, né, da Igreja Católica, e depois fiz minha iniciação no candomblé. Entretanto, a minha iniciação no candomblé não invalidou o meu batismo na Igreja Católica, mas eu, por respeito à Igreja Católica, por respeito, por não pertencer mais, não ser mais cristã, né? Eu não comungo, por exemplo, eu não entro na fila para tomar a Santa Comunhão. Eu vou à missa às vezes porque eu acho bonita, tem algumas missas que são muito bonitas, muito bem organizadas, né? Eu vou também para matar saudades, porque na igreja, entro na igreja, mato a saudade da minha avó, da minha mãe, do meu avô, do meu pai, enfim, né? É como se eu os encontrasse por lá, porque era a religião deles. Mas eu não comungo. Porque o padre ou os católicos praticantes não vão lá na minha casa de santo, no meu terreiro, no meu ilha-axé, participar das coisas que acontecem lá. Se eles vão apenas como assistência. Assim como eu vou na Igreja Católica, apenas como assistente. Tem gente que faz isso, na verdade, é de umbanda ou é de candomblé tal, e frequenta a Igreja Católica por uma questão de status social, né? E esse status, na verdade, leva essa pessoa a entrar na fila da comunhão, a receber a comunhão. Então, assim, eu pergunto, você foi batizado?
Ah, fui batizado. Ok, tá certo, foi batizado, foi iniciado na religião. Mas você é convicto dessa religião? Se você não é convicto dessa religião, você não pode fazer isso. Não tem por que você entrar, entende? Você não está sendo verdadeiro consigo mesmo. Porque a tua prática mesmo está lá na Umbanda, está lá no Candomblé, não está na Igreja Católica. Ah, mas Deus é um só. Claro, Deus é um só. Só que o meu Deus se chama Oxalá. O Deus da Igreja Católica é Deus, é um senhor, né, de barba grande, de cabelo grande, enfim, né, idoso. Tem Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, tá? Então, no Candomblé, eu tenho um Deus preto. Eu costumo dizer isso, né? Quando as pessoas, por exemplo, quando vem alguém conversar comigo sobre religião, pessoas que são testemunhas de Jeová ou coisa assim, né? E dizem, posso te falar a palavra de Deus? Eu digo, olha, tudo bem, mas o meu Deus é preto. É incrível que ninguém me pergunta o porquê eu estou dizendo que o meu Deus é preto, simplesmente vão embora. E seria interessantíssimo debater duas religiões, conversar a respeito, né, com pontos de vista diferentes, indo ao mesmo Deus, ao Deus que é único, que é uno, que é o que criou todas as coisas, é o Criador, o grande Criador, que para nós no Candomblé e na Umbanda é Oxalá, né? Mas voltando à questão das iniciações, do batismo e tal, né? Então, assim, alguns casos, e é muito comum isso acontecer nas igrejas, nas cidades menores principalmente, quando as pessoas que moram no interior, elas têm o hábito, por exemplo, as avós principalmente, de traçar um caminho, um destino, usa esse termo destino, para aquela criança que nasce. Então, no ato do batismo, ela, sem que o padre perceba, ela sopra alguma coisa ali que ela tirou da placenta quando a mãe teve o filho. Esse filho certamente nasceu de parto normal, né? Então ela tira alguma coisa ali, ela deixa aquilo secar, ela faz um pó. Eu não sei exatamente como é, mas eu conheço uma pessoa, já entrei em contato com uma pessoa que vai me ensinar isso, porque ele é na verdade um pó muito poderoso, né, para curar algumas doenças, para libertar algumas crianças de alguma possessão, né, de algum espírito obsessor que existe, enfim. Quero aprender isso porque é muito lindo. Mas o que você pede com aquele pó que você fez, a força que ele tem, entende? Ele é capaz de derrubar uma árvore centenária. Então as avós utilizavam-se desse pó, utilizam ainda, porque na minha cidade, eu sou de uma cidade do interior do Paraná que se chama Brasilândia do Sul, né? E eu vi muitas situações, muitos casos assim de avós que faziam isso. Então traçavam, por exemplo, o destino da filha para se casar com o filho do senhor do fulano de tal, porque aquele senhor tinha uma condição assim assado, tal, entende? E depois a filha vai crescer, vai casar ali porque foi feita aquela amarração, porque isso é uma amarração, e ela nunca mais vai ter alegria, porque ela se casou não com alguém que ela gostava, mas com alguém para quem ela foi empurrada. Tá? Então essas questões de amarração, de que as pessoas procuram, enfim, para amarrar pessoas, tá? Elas é uma coisa bastante complexa. Se der tempo eu volto a falar aqui, mas a princípio eu quero voltar nos rituais de iniciação, tá? Então assim, durante aquele ritual de iniciação, enquanto o padre está fazendo as cerimônias, exatamente na hora que o padre passa, não é quando ele joga água, é quando ele passa o óleo da unção, né, aqui na testinha da criança, e passa aqui no ori, na moleira da criança, a avó sopra aquele pó, entende? Então, quando ela faz isso, ela traçou, na verdade, o destino daquela criança, ela traçou a vida daquela criança. Então, aquela criança cresce tendo, às vezes, problemas com os pais, não se sabe porquê, ou cresce, às vezes está tudo bem, mas quando fica adulta, não consegue ficar em relacionamento nenhum, porque ela foi preparada para casar com fulano, e fulano se casou antes que chegasse a hora dela se casar,
Então ela não tem mais fulano para casar, então ela vai ficar pulando de galho em galho o tempo inteiro. Tá? Então é muito, muito complicado isso. Eu vou bater muito nessa tecla aqui nas minhas lives, nos meus vídeos, nessa tecla da responsabilidade que as pessoas têm que ter para fazer, para usar essas coisas de magia, de poder, de transformação, que é um processo alquímico, né? Por que alquímico? É alquímico porque ele... Desculpa, mas esse óculos aqui não está me ajudando muito não, vou ter que pôr o preto. Ele é alquímico porque ele existe uma... Transforma-se, né? Existe uma transformação das coisas. Por exemplo, no momento que eu pego capim-cidreira, né, capim-limão, folha de laranjeira e, vamos ver lá, folha de guaco, né? Pego tudo aquilo, misturo, fervo, amasso, né? Macero, daí jogo alguma coisa ali dentro, boto mel, não sei o que. O que eu estou fazendo, gente? Eu estou transformando alguma coisa. Eu estou ali fazendo uma alquimia, né? Eu estou, de certa forma, fazendo um processo de alquimia. Eu estou fazendo uma transformação de alguma coisa. Tá? Então tudo isso que a gente faz nas religiões de matriz africana, na Igreja Católica, no momento que o padre faz ali a consagração da Eucaristia, quando o pastor faz a Santa Ceia, que reza ali o pão, santifica, né, o pão para os fiéis comerem, enfim, né, durante a Santa Ceia, isso é entrar em estado de transformação. São processos alquímicos que levam as coisas a terem outra identidade, outra identificação, tá? Esses produtos, depois de misturados, depois de juntados, eles vão ter outra configuração. Eles não vão mais ter a mesma característica de quando era apenas a folha da laranjeira. A folha da laranjeira, junto com a folha da mangueira, junto com a folha do capim-limão, já virou outra coisa. Então eu já fiz ali o meu processo alquímico, tá? Eu já fiz a minha alquimia. Então isso é muito sério. E eu vou bater muito nessa tecla, mas muito mesmo. Por quê? Porque as pessoas precisam compreender que as coisas não são feitas desse jeito, não dá para a gente fazer da maneira que a gente quer. Nós precisamos entender, aprender e compreender o processo e por que aquilo, por que, qual a importância, qual o valor daquilo, qual a razão de estar utilizando aquilo numa criança ou mesmo num adulto ou numa pessoa doente que não sabe nem o que você está fazendo, tá? Então essas questões todas, elas são de suma importância para a gente compreender a religião. Tem pessoas que têm, eu aposto que tem pessoas aqui inclusive que têm preconceito com relação a Umbanda e Candomblé, né? Porque vocês fazem feitiço, vocês fazem magia, vocês matam bicho, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. Gente, todo mundo mata bicho, né? Você vai no açougue e tem um monte de bicho morto lá para comprar, tem boi, tem frango, tem porco. Os animais que são sacrificados também, que faz esse processo, por exemplo, que é importante para o processo da magia, para a magia acontecer, eles são depois servidos. Tem uma parte que é servida, que é oferecida, que é feita oferenda, e o restante é servido para a comunidade comer. De alguma forma ia ter que matar algum animal para servir tantas pessoas. As casas de santo às vezes tem lá 400, 500 pessoas lá dentro, tá? Então esses processos eles realmente acontecem, tem que acontecer, faz parte, né? Porque senão tem certas coisas que não acontecem, não faz a transformação, não tem como conjurar uma energia, uma força, falando aí de orixá, falando aí de entidades, né? Energia, força, não tem como conjurar essas forças, essas energias, sem se utilizar de um elemento muito poderoso que é o sangue do animal, tá? Então assim, tudo isso, todos esses processos, eles são alquímicos, sim, e nós ouvimos muito falar, por exemplo, nos alquimistas, né?
Os Alquimistas, tal. Tem uma música que foi a Gal Costa que gravou, mas eu acho que foi feita pelo Paulo Coelho, que os alquimistas já estão, alguma coisa assim. E o Paulo Coelho é um mago, né? Ele é um mago, ele é consagrado mago, tá? Então, assim, os alquimistas, na verdade, eram pessoas que não teve uma fase, na fase ali, por exemplo, na época na década de 1950, por aí e tal, né? Os alquimistas eram pessoas, na verdade, que faziam cura, benzimento, garrafadas, né? Trabalhavam com transformação de elementos, a junção de vários elementos para transformar esses elementos, né, em um produto, em alguma coisa, em um processo que vai fazer alguma diferença na vida das pessoas, ou na saúde das pessoas, ou na maneira das pessoas verem as coisas, entende? Então eles faziam isso, por isso, na verdade, que os alquimistas, eles se auto-intitulavam alquimistas, né? Mas na verdade eles eram curandeiros, eles eram rezadeiras, eles eram pessoas que faziam como hoje tem. Muita gente vai na benzedeira, por exemplo, como tem hoje a mãe de santo, o pai de santo, né? Hoje, por exemplo, nós temos a medicina, a fitoterapia e a medicina homeopata, que na verdade, também ela está inclusa, está voltada para os processos de alquimia. Ela não está livre dos processos alquímicos, tá? Ela está voltada para a alquimia. Então, essa questão aqui nesse canal vai ser muito batido, porque tem muita gente fazendo bobagem, peço desculpas, mas esse o termo, fazendo bobagem por falta de conhecimento, por falta de informação, por falta de formação, por falta de estudar, por falta de aprender, tá? E eu creio que muita gente que hoje está passando por aqui não passou na live de ontem, né? Não estava na live de ontem, mas o que acontece? Eu falei uma coisa ontem. O fogão a lenha, por exemplo, quem conhece fogão a lenha, quem não conhece pode olhar na internet que tem várias fotografias, as pessoas mais jovens aí talvez não conheçam, né? Mas o fogão a lenha, quando tem lá a brasa, de repente você sem querer colocou a tua mão lá e pegou um monte de brasa, de carvão quente, a vermelho, né? Em brasa, você queima a sua mão. Isso pode acontecer o quê? Você pode perder o seu braço, pode gangrenar, pode dar um problema sério, que você acaba tendo que tira a mão, depois tem que tirar o antebraço, depois tira o braço, e entende? E às vezes tem que tirar outras partes do corpo, por quê? Porque você queimou, botou a tua mão na brasa. Então eu falo, não coloque a sua mão na brasa, meu filho, minha filha, não faça isso. Quando você coloca a sua mão numa coisa que você não conhece, você corre o risco de perder o seu braço. Entende? Você pode ficar sem o seu braço. Por quê? Porque você botou a sua mão na brasa quente e você não conhecia o efeito daquilo, tá? Então, assim, muito cuidado. Essas coisas funcionam e funcionam mesmo. Hoje uma pessoa me procurou e falou comigo sobre se eu fazia trabalhos para trazer o homem que ela ama. Foi uma mulher. Eu disse, olha, né, eu conheço, existe, sei fazer, mas é uma coisa, por exemplo, que eu não faço. Mas como? Você não é mãe de santo? Sou mãe de santo, mas eu não faço. E vou te explicar por que eu não faço. E vou explicar aqui a vocês por que eu não faço. Quando nós fazemos uma amarração, tá? Por exemplo, a Maria, não sei das quantas lá, se apaixonou pelo Pedro, Pedro não sei das quantas. O Pedro não sei das quantas é noivo da Jurema não sei do que. Vai se casar com a Jurema. Aí no caminho deles, no odô desses dois, está exatamente isso, para acontecer esse casamento entre o João e a Jurema.
mas a Maria quer o João. Então eu faço lá um trabalho, eu separo o João e a Jurema, eu aproximo o João e a Maria e junto os dois. Amarrei. Pronto, tá amarrado, né? Os dois estão lá amarrados, vão viver para sempre felizes e maravilhosos, né? E a Joana que se vire. Não. O João e a Maria não vão viver felizes para sempre. Porque toda mandinga de amarração tem prazo. E tem outra coisa que ontem também eu falei na live, né, e também no vídeo que está no YouTube lá, Fefé Gale Coleção Caminhos, eu falo e às vezes eu repito, né, em outros vídeos, que quando você vai procurar alguma coisa, tenha muito cuidado com o que vai ser feito. Por quê? Porque quem faz isso não é nem orixá, nem entidade de Umbanda. Quem faz esses tipos de trabalho, quem faz lá todo o movimento, entendeu? Escondidinho ali, enfim, para acontecer, são os espíritos desencarnados. Espíritos sem luz. Espíritos que estão por aí perdidos, vagando, entende? Que ninguém encaminhou. Aí tem lá um pai de santo ou mãe de santo, não sei nem se são pai de santo ou mãe de santo, porque alguns se intitulam pais e mães de santo e nem são, eles se auto-intitulam, né? Mas aí eles vão e fazem um trabalho e bota esse espírito para trabalhar. Eles amarram, aprisionam esse espírito dentro das suas casas. É incrível a maneira como isso é feito. É claro que você não vai chegar lá na casa e vai ver alguém com o pé amarrado, mas para uma pessoa que tem evidência, para um médium, ele vai saber que está acontecendo isso. E quando precisa fazer alguma coisa, ele dá o que esse espírito gosta, o que esse espírito perdido precisa, esse espírito vai lá fazer o que tem que ser feito, a sujeira. Orixá e entidade de Umbanda são seres de luz. Orixá são energias da natureza, entidades de Umbanda são espíritos desencarnados, mas são entidades de luz. Tá? São seres de extrema luz, que jamais vai fazer esse tipo de coisa. Tá? Então o que acontece daí? Por que não dura, Vânia? Por que tem prazo de validade? Porque esse espírito sem luz, esse espírito aluno, né? Aluno é sem luz, tá? Quem é professor aí lembra disso. Quando a gente chama os nossos alunos, nós estamos falando que são seres sem luz e que nós estamos lá para iluminar, né, a cabeça deles, ensinar, enfim. Mas esses seres alunos, né, no sentido de não ter luz, claro que aluno virou um substantivo, enfim, né? Esses seres alunos, eles vão um dia encontrar alguém, vão cruzar com alguém, por exemplo, vão ser mandados para um determinado lugar por essa pessoa que os aprisionou, e ele vai encontrar uma pessoa de bom coração, uma pessoa de boa vontade, de boa fé. E essa pessoa vai fazer o quê? Essa pessoa vai encaminhá-lo para a luz, vai fazer tudo o que tem que fazer para encaminhar esse espírito para a luz. A partir do momento que ele alcançar a luz, o que vai acontecer? Ele vai reparar todos os males que ele fez, vai limpar tudo, então vai tudo embora. Então essa felicidade, esse ninho de amor, entendeu? Arrumado, arranjado, sem ter nenhum vínculo, né, no cosmos. A gente tem que pensar nos vínculos cosmológicos também, já vou falar sobre isso, né? De pessoas que não deviam nunca estar juntas, mas estão porque alguém amarrou, vai ser assim. Só que tem outra coisa nisso tudo. Em muitos casos, depois que termina, que esse espírito foi iluminado, tal, voltou lá, reparou, desfez o que tinha feito, o que vai acontecer? A Joana já não está mais disponível. A Joana já foi encaminhada, entendeu? Pela bondade dos orixás, das entidades de Umbanda, dos santos, enfim, do que a gente acredita, né? Cada um tem a sua crença, a sua maneira de pensar, enfim. Ela já foi encaminhada. Então, o que vai acontecer? José vai ficar para Maria, João vai ficar com Maria para o resto da vida. Maria não suporta mais João.
Mas Maria, você pediu João, você quis João, nós te demos João. Tá, mas eu queria João, aquele João que me amava, que era, né, um cara cheiroso, bonito. Ele tá doente, ele tá todo acabado, ele não tem mais aquela mesma energia, ele não serve para mais nada, eu tenho que sustentá-lo. Ele cheira mal, ele não toma banho, ele bebe, ele usa drogas. Você pediu, não pediu? Toma, é seu, querida. Vai cuidar dele agora. A Joana não pode mais. A Joana foi libertada, vocês libertaram ela dessa missão. Agora, por outro lado, existem situações que, é claro que essa pessoa que me procurou, eu vou jogar para ela, já combinei, nós vamos abrir um jogo para ver. Se houver, né, conexão entre ela e essa pessoa, é uma pessoa livre, enfim, e uma conexão cosmológica, espiritual, tá? Que o universo conspira favoravelmente a essa união, aí tudo bem, aí pode fazer tranquilamente. Ah, Vânia, mas o que faz? Aí é um segredo, né? Aí só, na verdade, a gente aprende quando a gente tem o Balangrandã para isso, entende? Né? Conhecem aquele ditado, né? Quem não pode com a mandinga não carrega patuá, né? Então assim, e tem muita gente que carrega patuá sem aguentar a mandinga, tá? Mas de qualquer forma, é uma coisa que eu vou fazer, se eu puder fazer, se a espiritualidade me permitir, né? E se acontecer dos dois ficarem juntos, entende? A responsabilidade é toda minha. O que vai acontecer para frente é como se eu assumisse, eu apadrinhasse aquele casal. Eu tenho que estar sempre pensando onde eles estão, o que está acontecendo, pedindo que eles venham a casa de vez em quando para, né, fazer um buri, tem que estar sempre cuidando. É uma responsabilidade. Nada disso é feito, na verdade, assim de qualquer jeito. Faz e bota na rua. Não, é igual um filho. Por isso que nós somos mães de santo, pais de santo, tá? Esse termo, na verdade, vem das senzalas. Esse termo vem das senzalas por quê? Porque nas senzalas, o termo pai ou mãe de santo, porque nas senzalas, quando as mulheres, as senhoras escravas, né, escravizadas, porque não são escravas, não eram escravas, às vezes eram até nobres, até rainhas, eram nobres, mas as senhoras escravizadas estavam numa senzala, elas costumavam adotar uma postura materna com todos aqueles outros escravizados que ali estavam também. Então elas cuidavam, elas se tornavam as mamás, né? A mamá, babá, tá? Então elas por causa disso, por causa dessa questão que nós hoje chamamos os nossos Ialorixás e Babalorixás de pai e mãe de santo. Porque, na verdade, essa função que eu tenho é de zeladora de orixá, tá? Porque, assim, é prepotente dizer que eu sou mãe de santo, né? Mas é um termo que as pessoas conhecem. Eu tento introduzir aqui, né, o máximo que eu posso, o termo Ialorixá, Babalorixá. Mas as pessoas conhecem como mãe e pai de santo. Agora, como é que eu vou ser mãe de Ogum? Como é que eu vou ser mãe de Iemanjá, mãe de Ansã, mãe de Oxóssi, mãe de Ossan, mãe de Nanã? Eu não sou mãe de santo, eu sou zeladora de orixá. Então, como zeladora de orixá, minha obrigação é cuidar daqueles que passam daquelas e daqueles que passam pela minha casa e que eu faço alguma coisa para mantê-los ali, ou para que o caminho deles, que os caminhos se abram, que a vida deles tome um rumo diferente, que eles cumpram a obrigação que eles vieram aqui para cumprir. Porque ninguém veio para uma rave, né, minha gente? Nós viemos para cá, na verdade, para cumprir uma obrigação, uma função. Todos nós temos uma função. Seja criar os nossos filhos, seja cuidar dos nossos pais, de algum vizinho, de alguma pessoa, alguma coisa a gente tem para fazer.
seja aguentar 40 alunos numa sala de aula durante um dia inteiro, né? Enfim, tudo isso é obrigação que a gente cumpre aqui, enquanto nós estamos aqui, tá? Então, assim, então, entrando nessa questão, por exemplo, se vocês tiverem dúvida com relação a essas coisas que eu estou falando, anotem, tá? Anotem e depois vocês podem me perguntar no e-mail que eu deixei ali no TikTok, num dos posts, que é o e-mail afefegali@gmail.com, tá? Podem me fazer perguntas lá que eu respondo, tá? Hoje 2 pessoas já entrou em contato comigo pelo e-mail, enfim. Então, voltando, o zelador de orixá, a mãe de santo, o pai de santo, veja como isso é importante, tá? E eu não fugi do assunto, eu ainda estou presa ao tema que eu abri aqui, que são as demandas, que são as coisas que são feitas, os rituais que são realizados, que são organizados, que são preparados, organizados e realizados, e que demandam algumas coisas na vida das pessoas que passam por esses rituais, tá? Mas eu preciso explicar algumas coisas para vocês. Eu comecei a fazer live, na verdade, ontem, foi a primeira que eu fiz. Então, assim, eu peço a vocês que tenham um pouco de compreensão, que eu faça um roteiro, mas às vezes eu saio um pouco desse roteiro, tá? Porque tem muita informação para passar. Se eu ficar 1 ano aqui fazendo live todos os dias, todo dia vai ter assunto para discutir. E sempre vem um questionamento, uma pergunta, uma colocação, e sempre eu tenho que estar ali, né, fazendo essas colocações, porque eu não posso deixá-los sem respostas, tá bom? Então, veja bem, o cargo mais alto dentro de uma casa de santo é o cargo de Ialorixá e depois Babalorixá, tá? Ialorixá, depois Babalorixá. Se alguém me questionar aí, não concordar com isso, fique à vontade, nós podemos conversar, tá? E eu vou dizer por que vem a Ialorixá e depois o Babalorixá. Porque o candomblé é uma religião brasileira, tá? Ela nasce na Bahia, na verdade, ela começa a ser organizada enquanto religião, enquanto candomblé na Bahia, as primeiras casas. Mas ela já acontece desde a senzala, os rituais. Desde que o povo negro foi escravizado e trazido para a América, né? Eles começam ali a praticar seus rituais. E no Brasil foi muito interessante, por quê? Porque o Brasil é um país muito cheio de santos. O Brasil é um país cheio foi fácil conceber a religião através do sincretismo. Por isso que ela é levada depois, vai para Portugal, mas sai do Brasil. Vai para outros países da Europa saindo do Brasil. Tá? Mas tem Cuba, por exemplo, com a santeria, tem outros países que têm a sua religião própria, também levada pelos negros, mas que fez de uma outra forma. Mas o candomblé que nós falamos, embora ele tenha nações diferentes, que é a nação Queto, nação Angola, nação Jeje, nação Nagô, nação Ijexá, tá? Mas porque são os locais de onde as pessoas vieram da África, ok? Tá? Por isso que são chamadas nações, né? Eu sou da nação Queto, tá? Que é o povo que veio de Oió, o povo que veio da Nigéria. Então, assim, essas pessoas, quando essa religião começou, foram as mulheres, quando começaram a organizar as casas, as mulheres. Se vocês quiserem, existe uma dissertação de mestrado de uma pessoa chamada Afefegali, que está se colocar lá no Google, Vânia Galiciano, né? Meu nome aparece aí nas minhas informações pessoais, Vânia Galiciano, vocês vão chegar numa dissertação, que é a minha dissertação de mestrado, onde eu fiz um estudo sobre o que se ensina e o que se aprende nas casas de candomblé, tá? E ali eu falo bastante sobre isso, sobre eu conto essa história que é contada por Pierre Verger, né? E aí essas mulheres, depois quando elas são libertas, né? Quando acontece, quando a Lei Áurea passa a valer,
Essas pessoas saem e daí elas começam, algumas mulheres começam a trabalhar e receber um dinheiro, né, nas casas dos senhores, porque algumas não quiseram ir embora, algumas, né, alguns continuaram sendo escravizados, até hoje nós temos pessoas escravizadas no Brasil, né, mas algumas recebem um salário. Então elas pegam esse dinheiro, depois que elas juntam esse dinheiro, elas vão embora, elas voltam para a África, mas elas não vão definitivamente. Elas vão para a África única e simplesmente para buscar os elementos necessários lá, para dar continuidade ao processo aqui, para cuidar dos filhos aqui, que não eram filhos Edjebalé. O que é Edjebalé? Filhos de sangue. Não eram filhos de sangue delas, mas eram filhos que elas adotaram enquanto mães de santo, tá? Então elas vão para a África, daí inclusive algumas são ajudadas pela comunidade ali do Quilombo, ou a comunidade que se forma ali em um determinado lugar, depois quando todo mundo fica livre, as pessoas não sabem muito o que fazer. São as mulheres que começam a agregar esses grupos, e elas começam a agregar através da religião, através dos rituais de candomblé. A Umbanda até então não existe. A Umbanda vai acontecer um pouco depois. A Umbanda, inclusive, veja só como são as coisas. Hoje, o candomblé tem muito mais pessoas ricas do que a Umbanda. Tá? O candomblé é mais rico financeiramente que a Umbanda, mas a Umbanda começa justamente com aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo maior e não tinham coragem de ir na religião dos pretos, no candomblé. Então eles começam a criar um espaço ali e tal, não sei o que. É como se fosse, por exemplo, uma ressignificação do candomblé, tá? Porque lá tem as energias dos orixás, tem os caminhos, tem as linhas, né, na Umbanda, de Iemanjá, de Ogum, de Oxóssi, de Xangô, enfim. Um dia eu vou falar calmamente para vocês sobre essa questão de Xangô, que eu acho complicado, Xangô na Umbanda, né? Porque depois eu explico num outro momento por quê. Mas então assim, aí elas voltam, né, essas mulheres, e elas montam as casas e começa na Barroquinha, né, na Bahia, as primeiras. Depois também vai para o Rio de Janeiro, tal. Então por isso que essas mulheres e os homens, que na verdade na África, em alguns países, em algumas comunidades, eles eram os reis, o poderoso, as mulheres faziam o que eles queriam e elas tinham inclusive que aceitar o orixá deles e não o orixá de outra pessoa, entende? Não o orixá do pai dela ou dela. Aqui no Brasil a coisa muda, inverte. Os homens dão apoio e as mulheres fazem acontecer. Por duas razões a gente acredita que seja, porque nem Pierre Verger teve a pachorra entende? Teve peito para dizer que foi isso exatamente, entende? Né? Mas assim, primeiro porque os homens eram mais perseguidos pela polícia do que as mulheres. Lembra da perseguição? Conhecem os homens, os pretos, meninos, filhos de alguns de vocês, sobrinhos, afilhados, que são pegos pela polícia, a polícia dá batida, dá um monte, joga na parede e tal, prende, no dia seguinte alguém tem que ir lá libertar, tá? Isso já vem, é histórico, já vem de muito tempo, tá? Mais os homens do que as mulheres. Então os homens eram mais fácil a polícia pegar. Entretanto, existem relatos, existe registro até da mãe menininha ter sido presa uma vez, porque as pessoas iam lá, começavam a reclamar e não sei o que, a polícia vinha e barulho, fora de hora, bora, pra cá, todo mundo preso e tal, né? Então é por isso que eu trago a mãe de santo antes do pai de santo. Se numa casa tiver a mãe chegar, por exemplo, na minha casa de santo, chegar um pai de santo, uma mãe de santo para visitar, para não sei o que, na hora do xirê, as mães de santo vão na frente dos pais de santo. Não interessa a idade. Tá? Elas vão por ordem de idade de não de nascimento, mas idade de iniciação, de feitura, de iniciação, de esteira. Tá? Elas vão por ordem de idade de nascimento no santo e depois vem os homens, por ordem também. Então, alguém pode me questionar sobre isso, fica à vontade, a gente conversa, né? Eu faço uma live uma hora dessa só para falar sobre esse assunto. Então, por isso surge a questão da mãe de santo.
E daí tá, esse é o posto mais importante do candomblé. Agora vejam uma coisa, eu gosto muito de esclarecer isso, que é o quê? Ser mãe de santo é ter um trono para sentar, ou é ter um monte de orixá assentado, uma casa enorme, com várias pessoas com diferentes problemas, de diferentes origens, vindo o tempo todo solicitando coisas, e você está ali à disposição. Nós somos, e isso eu falo com orgulho, como zeladora de orixá, eu digo, eu sou uma serviçal dos orixás. Eu sou uma serviçal dos elementos da natureza. É um privilégio muito grande para mim, muito grande. Entende? Agora, me colocar num trono e começar a pisar na cabeça das pessoas que não são mãe de santo, me achar superior a elas, isso não existe. Existe posição dentro da casa, porque existe uma hierarquia, né? Isso tem que ter o respeito, tem que ter... Enfim, a gente tem que entender esses processos. Então, veja, quanto maior o teu cargo dentro da casa, mais trabalho você tem a fazer, mais responsabilidade você tem a fazer. Aquela pessoa que chega numa casa de santo e que nem fazer iniciação ela tem que fazer, entende? Tipo, a mãe joga e diz, ó, meu filho, o orixá não está pedindo, não está cobrando nada, né? Ah, mãe, mas eu queria fazer. O orixá não está cobrando, você tem certeza? Tem gente que faz por amor apenas. E tem pessoas que chegam lá, como eu, no caso, conheci minha mãe de santo no dia 24 de maio, no dia 29 de junho eu estava fazendo meu juramento, estava recolhida para a iniciação, porque eu simplesmente, ela abriu um jogo que só fechou o dia que eu fui recolhida. O jogo não fechava, eu não podia nem tomar buri, por exemplo, né? Talvez vocês não saibam o que é buri. Buri é um ritual que qualquer pessoa pode fazer. Hoje eu coloquei um vídeo, inclusive, ali, né? Subi um vídeo um pouco mais antigo, que fala sobre o buri. Buri é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, independente de ser ou não iniciado, de ser ou não da casa, enfim, tal, né? A pessoa vai lá, a mãe de santo vai fazer, o pai de santo vai preparar o buri, vai fazer, as pessoas que são responsáveis por aquilo estarão presentes, tal, alguns filhos da casa estarão lá, e daí você vai ser a biã, tá? Você é a biã, e esse teu buri fica lá, que é dar comida à cabeça, ebo-ori, tá? Dar comida à cabeça. Tá? Então, essa questão é de suma importância. Então, qualquer pessoa pode procurar um terreiro, uma casa e conversar com a mãe pai de santo e fazer o buri. Tá? Eu não podia fazer nem isso, porque se eu fizesse, eu ficava já, enfim, não tinha condições de sair. Então, algumas pessoas é dessa condição minha, tá? Que vem, por que eu vim com essa obrigação? Por causa do meu pai, do meu avô. O meu pai estava quase morrendo com 15 anos, começou a definhar, e meu pai tinha 1,90 m, né? Desde com 15 anos ele tinha 1,70 m. Ele começou a ficar tão magro, que ele não conseguia suportar mais a estrutura das costas. Isso meu avô me contou um dia, quando eu fui visitá-lo. Eu já tinha uns 18 anos mais ou menos, tal. Fui na casa dele, ele resolveu me contar essa história. E veja, hoje eu sei o porquê, a razão pela qual eu tenho essa obrigação, entende? Com os orixás, né? Então daí o vovô levou o papai em vários médicos, muitos médicos, e todos diziam, olha, seu Antônio, despeça do seu filho, a gente não tem o que fazer, já fizemos todos os exames, ele não tem nada, entende? Ele tem uma doença que a gente não descobriu ainda, e ele não vai sobreviver. Aí até que um dia, depois de muito tentar, o vovô levou o papai num outro médico, que era um médico meio, parece que o vovô me disse que era um alemão, alguma coisa assim. E esse médico disse para ele, seu Antônio, não tem médico que vai curar o seu filho, nem eu, né? Aí o vovô, ele disse, eu olhei para o médico e comecei a chorar, foi a primeira vez que eu chorei com aquela situação. Eu disse, tá, então o senhor era a minha última esperança, meu filho vai morrer então. Né, com 15 anos, meu filho mais velho,
Aí o médico disse para ele: não, eu não sou a sua última esperança, eu sou de fato a única esperança que o senhor tem. O senhor vai pegar o seu filho, eles moravam em São Paulo, no interior de São Paulo, né? O senhor vai até uma cidade X, onde o Palmeiras na época, né? Pensa, isso na década de 1930, né? O Palmeiras tinha um clube, treinava num clube, e o massagista do Palmeiras era um pai de santo. E aí o médico falou para ele, meu avô era muito preconceituoso, né? Aí ele falou, aí o médico disse para mim assim, você vai encontrar um preto lá, muito gordo, que é massagista, e você vai, né, conversar com ele e fala que o doutor não sei das quantas mandou você lá, tá? Aí meu avô saiu dali, pegou o papai e foi direto, né? Nem só mandou avisar a vovó que tinha ido. Foi para São Paulo, tal, dormiram lá, enfim, no dia seguinte foram até o campo do Palmeiras. Quando chegaram lá, o vovô conversou, já conheceu, segundo ele já viu o preto, né, o negro, né, aquele negro gordo lá, não sei nem como é que andava. Ele falou, olha o tipo, mas meu avô morreu com 109 anos, gente, né, e já faz algum tempo, então assim, tudo bem, é compreensivo, né, de certa forma é compreensível, porque assim, era a cultura deles, enfim, né, mas era assim que ele falava, usava exatamente esses termos. E eu estou usando esses termos para vocês entenderem por que sobrou para mim essa questão. E daí ele chegou e falou pro cara, olha, o doutor tal me mandou vir aqui falar com o senhor. Meu filho está morrendo e eu não sei o que fazer. Ele disse que só o senhor pode ajudar. Aí tá esse senhor que era, né, era africano. Ele era massagista do time do Palmeiras, por isso que meu pai virou palmeirense, né? Meu pai foi palmeirense a vida inteira por causa disso. E daí, quando terminou, ele levou o papai e o vovô para casa dele, e ele fez alguma coisa. O vovô não soube me dizer o que era, porque ele disse, eu não vi. Eu sei que ele passou a noite inteira lá, e esse homem rezava, esse homem fazia, esse homem buscava uma coisa e trazia outra, e a mulher vinha com não sei o que, levava não sei o que, enfim. Eu não vi, eu não sei te explicar o que foi feito. Provavelmente foi feito um buri, alguma coisa assim, entende? Pelo que ele me contou. Aí eles saíram e o vovô não tinha levado dinheiro para pagar. E foi sem pagar embora. Mas ele tinha que voltar e pagar pelas coisas, porque esse senhor que o atendeu não cobrou nada, né? O chão, a mão, nada, só ia cobrar os produtos que ele utilizou para fazer, para preparar o ritual para curar o papai, né? E daí ele voltou, não pagou, não fez a oferenda que era para fazer. E o que acontece? Depois que eu fiz a minha iniciação, já estava lá no roncó, estava recolhidinho, enfim. Aí a mãe chama um babalaô para jogar para nós. Babalaô, outra hora eu explico para vocês o que é, para quem não sabe. Para jogar, para ver ali o nosso odô, enfim, algumas coisas do nosso caminho e tal, né? E a primeira coisa, quando ele joga o ukulele, que ele olha ali, ele diz, olha, a sua herança de santo não é da sua mãe, não. Você pensa que é da sua mãe porque sua mãe é preta, mas não é da sua mãe, não. É do seu pai italiano, que é branco. Como assim do meu pai? Entende? Meu pai, né? Meu pai mal ia na igreja, enfim, ele não era religioso e tal. Não, é do seu pai. Tua mãe não tem nada com isso. E a minha mãe era vidente. Minha mãe, ela sabia quando eu ia, por exemplo, os meus irmãos, né? Íamos para casa, porque não tinha telefone. Ela já arrumava a cama, já comprava o que a gente gostava de comer, porque ela sabia que no dia seguinte a gente ia chegar, né? Ninguém precisava avisar para ela que ia, ela já sabia, os pais dela quando vinham e tal, né? Então eu tinha certeza absoluta que era dela, e não era. Mas ele não soube me dizer o que estava acontecendo, o que realmente havia acontecido. Daí que eu me lembrei, e daí, 2 dias depois, eu contei para minha mãe essa história. Eu falei, mãe, agora eu sei por que vem dos meus avós. Ou melhor, por que vem dos homens da minha família, da linhagem dos homens. Meu pai, meu avô, entende? Foi por causa dessa história. Então veja, né? Aquilo que o meu pai, que o meu avô deixou de fazer, ele foi lá, buscou a cura, ganhou a cura e não fez o que tinha que ser feito. Sobrou para mim.
Hoje eu respondo, na verdade, por isso, mas é claro que eu já nasci com essa herança, né? E daí as coisas vão, o cosmos, o universo, a espiritualidade vai te encaminhando, vai criando situações para te levar para isso. Veja, não foi nada de ruim que me aconteceu. Então isso é diferente, na verdade, de fazer alguma coisa para atrapalhar ou para botar uma pedra no caminho de uma criança que ainda não sabe nem falar, que vai ter que passar a vida inteira tendo que sobrepor aquela pedra, ou se submeter àquela pedra para conseguir sobreviver. São coisas distintas, são coisas absolutamente distintas, coisas muito diferentes, né? Porque eles não fizeram aquilo por mal. Meu avô, para ele, achou que aquilo ali não ia acontecer nada, e ele nem sabe, entende? Né? Não faz nem ideia de que a neta dele tinha essa responsabilidade. Então, eu volto naquele gancho que eu tinha parado, que quanto maior o seu posto dentro de uma casa, mais trabalho você tem. Uma mãe de santo não é a deusa da terra, ela não é Cleópatra, ela não é a rainha Elizabeth, ela não é nada. Ela é mãe de santo, ela é zeladora de orixá. Ela não é nem mãe de santo, porque para ser mãe de santo teria que ser muito bom, muito perfeito. Quem vai ser mãe de santo, pai de santo? Tá? Mas é um termo que a gente entende, a gente sabe do que se está falando, tá? Mas é zeladora de orixá, tá bom? Então eu sou uma cuidadora, eu tenho que cuidar daquelas pessoas que vão lá. Então essa pessoa para quem eu vou jogar, e se a espiritualidade permitir, se o universo permitir, eu vou ajudá-la a estar junto com a pessoa que ela gosta, né, que ela ama. Mas eu vou ter que, a minha vida inteira eu vou ter que cuidar dessa pessoa. Eu vou ter que ter a lembrança do que foi feito e ficar e atender aquela demanda, entende? E se acontecer alguma coisa com os dois no futuro, eu também tenho que acolhê-los. Isso é quase que uma iniciação, é uma iniciação num outro processo, num processo de vida. Você iniciou duas pessoas num contexto onde elas vão passar a vida juntas, né? Então, nesse caso, sim. Como a pessoa me perguntou, você faz amarração? Nesse caso, sim, porque isso não é amarração. Isso é simplesmente juntar dois seres que se amam. Dois seres que estão separados por uma coisa que não é culpa deles. Eles não têm responsabilidade. Então, tem que, de alguma forma, o universo vai ter que se movimentar para juntar aquelas duas pessoas. Então tem solução para amores que não dão certo? Tem solução sim, entende? Mas quando a espiritualidade, quando o universo conspira favorável, do contrário nós não podemos fazer isso. É roubar a liberdade do outro. E existe uma outra coisa por trás disso. Aí é a cientista religiosa falando aqui, tá bom? Eu chamo, e de fato, mas tem um outro nome que eu não vou usar aqui, mas eu chamo de efeito borboleta. Pensa lá, voltemos lá na Maria, no João e na Joana, né? A Joana e o João estavam feitos para ficar juntos, né? Eu fui lá enquanto mãe de santo, vi no jogo que era para ficar juntos, mas vou lá, não, fiz tudo que foi possível fazer, entende? Tudo que precisava fazer, separei o João da Joana, casei o João com a Maria. O João e a Maria viveram uns anos felizes, depois viveram uma desgraça total, não tem como se separar, porque nenhum tem o que fazer mais na vida, para onde ir, e a Joana se casou com outro. Agora veja o que aconteceu. A Joana e o João teriam uma prole. Essa prole teria outra prole. Esses filhos do João e da Joana teriam filhos. Esses filhos poderiam ser um Einstein, poderia ser um Bill Gates, poderia ser um, sei lá, né? Um Gandhi.
Entretanto, não nasceu, porque eu interferi. Então, pensa que essa interferência, ela vai trazer um prejuízo muito grande. É como se, por exemplo, assim, eu fecho os meus olhos e eu consigo ver como se estivesse atrás de mim um vácuo, entende? Um vácuo que vai fazendo curva, tal, né? Esse vácuo é o quê? É aquele espaço que o João e a Joana não preencheram, porque alguém foi lá e fez alguma coisa para que o João ficasse com a Maria e não com a Joana. E o caminho dele era com a Joana, e não é destino. Algumas coisas na nossa vida é premeditado, é importante que aconteça. Então o oráculo ele serve para isso, para a gente consultar e ver. Não basta dizer, eu tenho mão boa, minha mão é boa para para juntar pessoas, tá? Eu tenho mão boa para fazer limpeza também, eu tenho mão boa para costurar, eu faço patchwork, que é colcha de retalho, faço umas colchas lindas. Então, ter mão boas, pode ter mão boa para uma série de coisas, né? Tem gente que tem mão boa para cozinhar, para fazer doces, para fazer, entende? E tem pessoas que que está premeditado a ela ficar com determinada pessoa, porque tem uma razão para aquilo acontecer, tem uma razão de ser aquilo. Então, interferir no caminho, né, no que nós conhecemos como destino, né, de uma pessoa, que destino não existe, nós temos o livre-arbítrio. Mas quando alguém vai lá e faz uma coisa dessas, não existe mais, acabou o livre-arbítrio. Pensa, é diferente do que se passou comigo. De qualquer maneira, alguma coisa ia acontecer que ia me levar para esse caminho que eu segui, que era a religião do Candomblé. Porque eu nasci com essa herança. Então aconteceu aquela situação com meu pai, tal. Agora, já a Janaína, que é o nome da minha gata, a Janaína, que a vovó lá no momento do batismo dela, na hora do batismo, soprou o pozinho feito da placenta lá na cabeça dela, isso não precisava ter acontecido com ela. Aí sim houve interferência no livre-arbítrio dessa criança. Essa criança é livre para tomar uma outra decisão? Para seguir outro caminho? Até porque ela nem sabe, nem a mãe sabe às vezes, nem o padre que batizou, nem o pai, nem o avô, ninguém sabe. Simplesmente foi feito. Ela não tem liberdade nenhuma. Ela não tem escolha mais, a escolha dela acabou. Então, quando esse jovem veio me dizer isso, eu fiquei tão estarrecida. E assim, eu sou canceriana, então eu sou muito mãe. Essa coisa, por exemplo, né? Eu tenho sempre aquele sentimento materno. E daí ver um jovem dizer, por conta de algo que a minha avó fez, né, ter mexido na minha cabeça, quando eu não sabia nem quem eu era ainda ou o que eu era, eu passei a viver uma vida que não era minha, deixei de ser eu. Mas quando eu descobri, já tinha passado a minha infância, a minha adolescência toda, né, e eu estava na juventude. Eu me coloquei à disposição para conversar com ele, enfim, se ele quiser conversar, ele vai me procurar, né? Porque é uma coisa muito séria isso. Pensa a dor dessa pessoa, né? Palavra, gente, é uma coisa muito, muito séria. Palavra tem destino certo. Palavra tem endereço certo. Então a palavra da gente a gente tem que ter muito cuidado. É claro que alguém pode estar dizendo assim, então eu vou aqui ficar falando, vou ganhar na Mega Sena, vou ganhar na Mega Sena. Não é isso. De repente você não nasceu para ser um mega milionário, entende? Nunca vai ser. Vai ter tua vida bem confortável, enfim, mas não tem a ver, eu não estou falando do campo material, eu estou falando do campo espiritual. Quando se trata, isso está aqui na consciência, tá? E para vocês entenderem melhor, talvez seja interessante eu explicar uma coisa. Isso
está ligado também à questão da imortalidade e reencarnação, tá? Que também, né, a cientista religiosa explicaria essa imortalidade, essa reencarnação. Boa noite, Zefinhas. Boa noite, boa noite. Seja bem-vinda, tá? Essa questão da reencarnação, essa questão da imortalidade do ser humano, também eu explico não enquanto sacerdotisa, mas eu explico enquanto cientista das religiões. Por que fala assim em reencarnação? E por que a gente fala na imortalidade? Candomblé é uma religião que não acredita na morte. Não existe morte. Nós não acreditamos na morte, porque nós não morremos. Nós não somos finitos. Por quê? Porque nós somos compostos de átomos. E quem estudou minimamente aí química na escola, no ensino médio, ou até no ginásio, na quinta, no segundo período ali né? Lembra que os átomos não morrem, eles se transformam, eles se realocam. Quando eles deixam um corpo que forma matéria, eles vão para outro, eles nunca morrem, embora existam alguns átomos que são suicidas, né? São os chamados átomos suicidas. Esses átomos suicidas, eles explodem, mas imediatamente, quando eles explodem, eles formam as moléculas que formam um novo átomo que toma aquele espaço, entende? Então, quando nós paramos de respirar, os átomos do nosso corpo, imediatamente não, mas um pouquinho depois, quando o corpo esfria, as coisas vão perdendo ali e tal, o sangue para de correr, eles deixam o corpo e vão formar outro corpo, material, físico, material, enfim, pluvial, eles vão formar outro corpo, né? Eles vão para a natureza, em algum lugar eles vão se realocar, né? Então, veja, nesse caso, eu posso dizer que nós somos imortais? Posso? Eu posso? Você pode fixar um comentário agora? Ah, tá, é o que ele falando. Em um comentário para fixar, os moderadores também podem fazer isso. Fixar um comentário, eu não entendi. Gente, desculpa, eu também não sei como fazer. Se vocês me explicarem aí, eu vou fazer, tá bom? Por aí vocês podem fazer comentário, eu posso fixar alguns comentários aqui para ir debatendo com vocês, tá bom? Então, quando os átomos deixam meu corpo, eles vão ocupar um outro corpo. Porém, a consciência, né? Então, existe um conjunto de átomos que às vezes sai junto, tá? Ficam grudados ali, colados, tá? Um grupinho ali vai para o mesmo lugar. A nossa consciência, ela não é feita de átomos. A nossa consciência já é outra coisa. E a nossa consciência, ela é a última a deixar o nosso corpo, a deixar essa matéria aqui, isso aqui. Que depois que os átomos saem daqui, isso aqui não é nada. E a consciência é a última a sair. E é a nossa consciência espiritual, moral e material, que vai... Boa noite, senhor Rocha, que acabou de entrar. É a nossa consciência espiritual, material moral e material que vai tomar um outro corpo. A nossa... Ah, tá, Vânia, a nossa consciência pode ir num cachorro? Não. A nossa consciência pode se implantar numa vaca ou numa árvore? Não. É em outro ser humano. À medida que uma pessoa está morrendo, outra está nascendo. Então é a consciência que se mantém, a consciência que vai buscar um outro ser, né, que está ali. Por exemplo, pensa numa pessoa que está em coma, digamos, há 10 anos, e de repente aquela pessoa acorda. Tá? Dentro, eu tenho um grupo que eu participo já há 3 anos, não, desde 2019. Tem neurocientistas, tem psicólogos, tem psiquiatras, tem de tudo ali. E a gente debate muito essas questões. E a gente vai chegando a conclusões, a gente vai formando teses, entende? Escrevendo teses sobre isso, tá? E vai falando, enfim, né?
Eu não vou assinar um livro de neurociência porque não é minha praia, mas eu estou escrevendo a humana teoria da bifurcação, que vai por esse caminho, só que vai... Oi, meu filho! Boa noite, querido! Meu sobrinho entrou. Tudo bem, meu amor? Eu vou assinar um outro que se chama A Humana Teoria da Bifurcação. Tá? Esse livro eu vou começar a publicar partes dele daqui um pouco em outras lives, tá? Conversar sobre ele com vocês, tá? Mas esse livro, por exemplo, sobre essa questão da consciência, é o neurocientista que faz, tá? Que vai escrever, tá? Vai assinar, mas a gente debate. Então, por exemplo, tem uma pessoa que está em coma faz 10 anos, do nada essa pessoa desperta, né? Quando ela desperta, em muitos casos ela não sabe nem quem ela é. Ela tem lembranças de coisas que ela nunca viveu na vida, tal. Não é que ela foi passear, foi dar voltinhas por aí. Pode ser que uma consciência acabou de deixar um corpo e foi habitar aquele corpo ali que estava inconsciente. Foi ocupar o lugar da consciência dele? Não, foi despertar a consciência dele, daquela pessoa que estava em coma. Parece uma explicação meio maluca, entende? Mas é o mais perto que a gente consegue chegar para entender, para explicar, para que as pessoas compreendam o porquê a gente tem às vezes lembranças ou recordações de coisas que a gente nunca vivenciou. Por causa dessa consciência. Então essa consciência humana é a única que nunca vai morrer. Em circunstância alguma, tá? Porque é muito simples pensar em reencarnação, por exemplo. Se todo mundo que morre reencarnasse, ficaria repetindo, gente, né? Não aumentaria a população, porque teria que um morrer para outro nascer. Pensa, por exemplo, lá, vamos passar pelo contexto da Bíblia. A Bíblia diz que começou com Adão e Eva, foram os primeiros seres que Deus fez. E eles tiveram 2 filhos, Abel e Caim. Caim matou Abel. Então, 50% aí já de homicídio na primeira família que foi criada. E com quem que Caim fez, o que ficou vivo lá, agora eu fiz confusão aqui, quem matou quem. Mas com quem que o que ficou vivo foi fazer filhos para aumentar a população. Né? E se o que morreu reencarnasse, em quem ele reencarnaria? Se só tinha 3 pessoas, o pai, a mãe e um filho. Então, essa questão de reencarnação ela é muito complexa para se discutir, tá? Tem que fazer uma live específica, tal, porque trazer vários elementos para debater, anunciar vários dias antes para que entrem outras pessoas que possam também conversar a respeito disso com a gente, né? Trazer outras informações, enfim. Isso é importante dizer. Mas essa questão da imortalidade, né? Ela passa por esse contexto. Então, ser imortal, por quê? Por causa dos átomos que não morrem nunca, tá? Talvez quem entrou depois aí não esteja compreendendo, por exemplo, por que eu cheguei nesse ponto, né? Que eu estava explicando a importância de não alterar o processo natural na vida das pessoas, tá? A importância de não mexer, obrigada meu filho, a importância de não mexer com o processo de vida das pessoas. A mãe, o pai nem tanto, mas a mãe principalmente, quando o filho ainda está no útero, ela costuma falar inúmeras coisas. Você vai ser isso, você vai fazer aquilo, você vai falar desse jeito, você vai casar com fulano, você vai não sei o quê. De alguma forma, ela está induzindo aquele ser a seguir um caminho que talvez não seja o caminho dele. A mãe tem muita interferência, a palavra de uma mãe é muito forte e ela tem muita interferência nesse processo, tá? Eu vou fechar agora falando com vocês, voltando ali sobre aquela questão, porque como eu estou iniciando o processo das lives aqui, eu tenho levantado várias questões. Essa de hoje não estava programada, ela aconteceu por conta dessa conversa, desse diálogo com esse rapaz.
desse diálogo não, desse retorno que esse rapaz deu ali no vídeo que eu publiquei no YouTube, tá? Então assim, eu começo a jogar coisa, eu faço um roteiro, mas sempre, aquilo tem muita coisa. Se eu escrever uma frase, eu fico aqui 2 dias falando com vocês sobre aquela frase. Porque esse campo da espiritualidade, né, que também entra na filosofia, na teologia, na teosofia, ele é muito vasto. Ele, por exemplo, é como se fosse, se você colocasse um galinho, um pedacinho de pau dentro de um vasinho com terra e começasse imediatamente a brotar, sair brotinhos. E daquele brotinho que saiu, sai outro, daquele sai outro, daquele sai outro, e vai, vira uma coisa assim, entende? Então a gente tem que, acaba indo para outros, né, tocando em outros assuntos, enfim. E quem dá o tom, na verdade, das lives são vocês, tá? Então assim, eu agradeço demais quem ficou aqui, quem veio na live, quem participou, quem ficou o tempo que pôde ficar, quem ficou o tempo todo. Agradeço a cada um de vocês, tá? Sou muito grata mesmo. A gente só consegue atingir outras pessoas a partir do momento que vocês participam, né? Então assim, participem. Eu preciso fazer esse canal e o canal do YouTube crescer, mas crescer muito. Pra vocês terem uma ideia, para eu conseguir fazer determinadas coisas, eu tenho que ter pelo menos 50 mil seguidores. Então assim, seguidor é bastante, eu não tenho nem 300 ainda, tá? Então esse apoio, esse carinho de vocês é fundamental para que a gente vá aumentando e vai crescendo tal. Embora eu acho que eu cresci bem rápido, eu comecei no TikTok há pouco tempo e comecei a me empenhar um pouco mais há menos tempo ainda. Por causa de uma depressão, eu acabei ficando bastante tempo em casa e comecei a me empenhar mais e fazer mais coisas, porque isso também me ajuda, né? O fato de eu falar da depressão, eu falo muito em alguns momentos, são 2 temas que eu trabalho. Eu trabalho com o tema da espiritualidade, independente de religião, a inteligência espiritual, e trabalho também com a questão das doenças emocionais. A depressão, o pensamento suicida, a insônia, uma série de coisas, tá? Então eu falo muito da minha experiência também com relação à depressão, porque isso me ajuda. Vocês estão olhando para mim agora, acho que ninguém imagina que eu tenho depressão e que eu estou em crise. E eu estou nesse momento tomando um remédio super forte, inclusive, às vezes trava até um pouco a boca, porque eu estou num momento de crise depressiva, né? Mas isso me dá alegria, me dá prazer de fazer, entende? Porque dividir isso com as pessoas é uma forma de mostrar para elas que elas estão vivas e que elas podem fazer determinadas coisas, que elas podem seguir certos caminhos. E que a gente não tem que ficar nas redes sociais postando só foto bonita de sorvete maior do mundo, ou de um lugar lindo que eu fui, ou de uma festa que eu dei, eu sempre sorrindo. Não, a vida da gente não é assim. Nós temos problemas e dificuldades, sim, tá? Então assim, vocês que estão aqui, que são os apoiadores, vão trazendo temas. Vânia, eu gostaria de ouvir você falar mais sobre tal coisa. Você pincelou aquele dia, eu fiquei curiosa, tal. Eu vou fazer uma live só com aquilo no horário que você pode participar, ok? Falando só daquele tema. Porque as primeiras lives, elas são exatamente assim. Você vai jogando, né, várias coisas, depois as pessoas que vão formulando as próximas. São vocês que vão formulando aquilo que vocês querem, tá? Na semana que vem eu vou estar aqui também, estarei aqui com o professor Dionísio, que é um babalaô da Universidade de Londrina, da UEL. Nós vamos fazer juntos uma live muito interessante, tá? Convido vocês a participarem. E nesse momento eu agradeço do fundo do meu coração cada um que esteve aqui e conclamo a Mãe Natureza, né, para que seja generosa com cada um de vocês, comigo também, e que não nos falte nada para o nosso bem-estar, para o nosso bem viver, e que não nos falte força nem saúde para nós trabalharmos e lutarmos todos os dias, porque a vida é uma grande luta, tá bom? Então, muito obrigada, que a Mãe Natureza lhes seja generosas e que minha Mãe Iemanjá os abençoe, ok? Valeu. É isso, até a próxima. Pode ser que amanhã tenha.